9 de janeiro de 2014. Agora é pra valer. Zagueirão Lúcio assina com o Palmeiras e vai ser apresentado amanhã. A diretoria do Corinthians deve apresentar amanhã o lateral Wendel, ex-Ponte Preta, como novo reforço. E a situação de Danilo continua indefinida. O jogador pode deixar o clube até a metade desta temporada. No São Paulo, para que as coisas melhorem em relação a 2013, a forma de pensar tem que ser diferente. O filho do seu natalino Bigode chegou ao Santos de bondinho turístico. Já já para você, a apresentação do centroavante Leandro Damião. Tem também as vitórias do Corinthians, Santos, Portuguesa e mais um show de gols pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta já. Olá, olá, muito boa noite. O Atlético Mineiro divulgou uma notícia que animou a torcida do campeão da América, Ronaldinho Gaúcho, fica. Agora à tarde, o presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, publicou uma mensagem no Twitter dizendo: a torcida é chata, mas o cara é apaixonado por ela. Renovou. Ele e o Assis, seu irmão e empresário, se reuniram hoje para discutir o novo contrato. Nas últimas horas, a imprensa da Turquia dava como certa a ida de R10 para o Besiktas. No clube turco, um patrocinador ajudaria a equipe a bancar os salários do gaúcho, que receberia cerca de 19 milhões de reais anuais por 2 temporadas. Ele ainda teria regalias como casa, carros e empregados, tudo bancado pelo Besiktas e pelo patrocinador. Ainda não foi divulgado o tempo e os detalhes do novo compromisso com o Galo. E aí, Celso, Godoy, boa noite. Vocês gostaram dessa decisão do Ronaldinho Gaúcho em permanecer no Atlético Mineiro? Boa noite, Anitta. Boa noite, Godoy. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo em casa. Para o futebol brasileiro é interessante, né? A gente está carente de ídolos e o Ronaldinho Gaúcho é um ídolo, é um grande nome, com certeza é um jogador que leva público ao estádio. O Atlético Mineiro tem Libertadores na América pela frente e o Ronaldinho Gaúcho faz a diferença. A gente viu no Mundial de Clubes da FIFA, o Atlético não ganhou, é verdade, não foi a final, mas só não ficou pior a situação para o Atlético, o Ronaldinho ainda marcou os gols dele de falta, na bola parada e tal, é um jogador importante. O que eu tinha acompanhado é que a proposta do futebol turco era ainda melhor, 19 milhões por ano de contrato. Se a gente fizer essas contas, 19 milhões e dividir, dá quase 2 milhões de reais de salário por ano. Se você converter por partida, é uma bela grana. Quer dizer, o Ronaldinho Gaúcho ganha 900 mil no Atlético Mineiro, o que, convenhamos, também é muito dinheiro. Então, a gente viu que dinheiro não é problema para o Ronaldinho Gaúcho. Ele conseguiu fazer aí uma fortuna nesse período de carreira, com mérito, já foi o melhor do mundo, jogou no Barcelona, jogou no Milan, jogou no Paris Saint-Germain, enfim, foi destaque da seleção brasileira. Então, com todo o mérito, ele fez ali o pé de meia. Então, dinheiro hoje não é o que pega para ele é bem-estar. E ele se encontrou em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, ele se deu bem com a torcida, pôde levar a vida dele com tranquilidade e, em nome desta tranquilidade, ele continua em BH. Godoy. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite para você que está de olho na Gazeta. Boa noite, Anitta. Olha, eu ainda tenho uma impressão que o Ronaldinho só joga por dinheiro. É a impressão que eu tenho. Mas se fosse isso, ele iria para a Turquia. Ele só joga por dinheiro. Bom, portanto, se ele não foi para a Turquia, porque a grana lá não era tudo isso que foi divulgado, tá? Agora, no Atlético Mineiro, com o Calil, Alexandre Calil, presidente, com o Cuca, com aquela torcida maravilhosa, ele se deu muito bem. Acho que até sentimentalmente fora das 4 linhas. Vamos ver se agora, com o Paulo Autuori como técnico, ele terá novamente esta mesma motivação, essa relação muito boa com a torcida, que ele correspondeu. O momento do Atlético foi maravilhoso em 2013. Será que, se vivermos uma situação diferente, ele continuará o mesmo Ronaldinho? Portanto, só esperando para ver, meu caro Celso e Anitta.
Muito bem, vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior? A Portuguesa ainda está viva na disputa. Corinthians e Santos também venceram e estão bem perto da próxima fase. Veja aí os gols. Pelo Grupo U, a Portuguesa esteve bem perto de ser eliminada da Copa São Paulo no jogo contra o Comercial, que saiu na frente com Moisés cobrando falta. O time da capital chegou ao empate depois do passe de calcanhar de Luan para Dejair. Livre de marcação, ele empatou a partida. Novamente, Moisés entrou em ação e em nova cobrança de falta, a bola passou por todo mundo e entrou. 2-1. No segundo tempo, a Lusa voltou melhor. Fabrício recebeu de Léo, invadiu a área e tocou para o gol. 2-2. E o gol da virada da Portuguesa saiu dos pés de Luan, que fez grande jogada e tocou para Lucas Iago fazer o dele. Final, 3-2 Lusa. Já pelo Grupo V, o Santos passou pela equipe do Capital do Distrito Federal. Fernando Medeiros, de falta, abriu o placar. 1-0. No segundo tempo, Diego Cardoso completou o cruzamento da direita e fechou a conta na Vila Belmiro. 2-0 e liderança do grupo para o time da Baixada. Pelo Grupo K, o Corinthians só conseguiu furar o bloqueio do 15 de Piracicaba no segundo tempo. Leandro fez 1-0 Timão. A 3 minutos do final, depois da cobrança de escanteio, Felipe Zang cabeceou no canto para fazer 2-0. O 15 descontou nos acréscimos com Juliano, mas já era tarde. 2-1 Corinthians, segundo colocado no grupo. Fala, Godoy. Você tá tomando hormônio, não falar nada. Você tá tomando hormônio? Gente, eu tô querendo entrar pro MMA e por isso que começou a minha voz, teve uma fusão, entendeu? E aí depois terminou comigo. Misturou. Você fica imitando a Ivete Sangalo? É verdade, é verdade. É isso que dá. É verdade, viu? Você tem razão, Celso. Misturou você com o Celso, deu aquilo ali, que a gente viu aquele resultado ali. Nem, nossa senhora, nem Patricinha e nem Vamos ver se eu consigo chamar a cabeça fazendo isso, ó. E o Botafogo do Rio, Cruzeiro e Atlético Mineiro também venceram e ficaram muito perto da próxima fase da competição. Veja os gols. Pelo Grupo X, o Botafogo não tomou conhecimento do Rio Branco do Acre. O primeiro tempo até que foi equilibrado, com o time carioca apenas vencendo por 1-0, gol de Johnson. Mas aí, na volta do intervalo, eis que a porteira abriu de vez. O Fogão fez mais 4. Vinícius 2 vezes. Eric e Fernandes marcaram os gols do duelo, que terminou 5-0 para o Botafogo. O Cruzeiro foi outro a vencer na rodada de ontem. 2-0 para cima do Itabaiana do Sergipe. O maior rival do Cruzeiro também não fez feio ontem contra o Holanda do Amazonas. 1-0 para o Galo, gol do atacante Carlos. A Copinha continua nesta quinta-feira, uma partida já foi encerrada, o Flamengo bateu o Noroeste em uma grande virada por 3-2, o Caxiua Reysol vai vencendo o Alto Esporte da Paraíba por 3-0 e Santo André e Aquidauanense estão empatando em 0-0. Às 7 da noite acontecem mais 2 jogos, o Audax enfrenta o JV Lideral do Maranhão e o São Paulo decide uma vaga para a próxima fase contra o Barueri na Arena Barueri. Às 9 horas tem União Suzano e Vasco. Algum comentário da Copinha? Eu não vi até o fim Noroeste e Flamengo não, mas o Márcio de Góes, dessa Copinha, além de não revelar jogador, ainda também não revela árbitro, porque eles colocam uns bagulhos, uns árbitros antigos para pitar aí, encerrando a carreira, ou então uns jovens muito fracos. Márcio de Góes só não fez gol pro Flamengo, o resto ele fez de tudo, inclusive 2 pênaltis pro Flamengo que o Flamengo conseguiu errar. Márcio de Góes pode dar a volta olímpica com o Flamengo se o Flamengo for campeão, hein? E você viu o lance do recuo de bola na partida? Vi também. Santos? Vi. Agora é O interessante. jogador levantou a bola, de cabeça recuou, o árbitro marcou a irregularidade e depois mandou exercitar o fair play.
Não, foi um festival de incompetência, né? Incompetência dos técnicos e responsáveis pelas equipes de base, do Santos e do Capital. Incompetência do jogador, porque não joga, quer aprender a jogar bola e não quer aprender a regra. Incompetência do árbitro, mas muita incompetência do árbitro, porque se ele puniu, ele não tem que interferir, não existe fair play na falta de conhecimento de regra. O árbitro é o senhor Marquinhos, fez até questão de marcar aqui, o senhor Madison Souza. Tá vendo como que essa copinha, além de não revelar árbitro, mostra que tem uns árbitros pessimamente formados, hein? Escola de árbitros da Federação Paulista de Futebol. Estão gastando dinheiro, paga aí, Silvia Regina. Como é que esse Madison Souza consegue fazer um negócio desse? Fair play numa falta de conhecimento de regra de dois jogadores que deveriam, no mínimo, estarem aprendendo o futebol, aquilo que eles pretendem exercer como profissão, aprendendo futebol e aprendendo as regras, né? Ou seja, revela que os clubes estão muito preocupados mesmo em ensinar as regras para os atletas de futebol. Para mim, isso é base, é para aprender. Mas se o árbitro não sabe, como a gente vai exigir que os jogadores saibam, né? Então fecha para balança. Passa a régua e... Quando ele jogava basquete, foi um dos maiores reboteiros da história da NBA, mas esteve envolvido em polêmicas durante toda a carreira. Mesmo aposentado, o americano Dennis Rodman continua na mira dos holofotes pelo comportamento. Agora, ele é manchete pelos estreitos laços que mantém com o ditador que comanda a Coreia do Norte. O líder norte-coreano Kim Jong-un celebrou com uma partida de basquete organizada por Dennis Rodman o que todos acreditam ser o 31º aniversário do ditador, pois Kim nunca revelou oficialmente a própria data de nascimento. No encontro amistoso realizado ontem, uma equipe formada por veteranos da NBA enfrentou um combinado de jogadores norte-coreanos que, acredite se quiser, saiu vitorioso do duelo. Antes do jogo começar pra valer na capital Pyongyang, Rodman cantou parabéns pra você e se curvou a Kim Jong-un. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you. Gostou da Marilyn Monroe, que Celso? situação, né? O rapaz pede o coro de parabéns para você, para um ditador, tal. E pegou mal, principalmente nos Estados Unidos, essa conduta, essa postura. Fazer o que, né, Godoy? Dizem que nesse mundo nós temos que aprender a entender o comportamento de todas as pessoas, gostando ou não das atitudes. Há quem adora ditadores. Há quem adora democráticos corruptos ladrões. Tanto adoram que votam neles e na família deles. A família rouba e está sempre no poder. Portanto, eu apenas respeito, porque para alguém, por maior que seja as maldades, por mais maldades que esse ditador faça, alguma coisa boa ele faz para alguém. Alguém se beneficia de um pouquinho de bondade dele, não é? E muita gente é prejudicada pela ruindade. Mas aqui no Brasil, muitos são prejudicados pela família ladrona que continua no poder há tantos anos e o pessoal votando, não é? Então, temos que aprender a respeitar. Me lembrei de um episódio da ditadura norte-coreana na Copa do Mundo. Abriram a transmissão para todo mundo porque era o Brasil jogando contra a Coreia. Tomaram um vareio de bola, né? E aí depois não mostraram mais jogos dos norte-coreanos. Se as pessoas soubessem como é sofrível a convivência num sistema ditatorial e, acima de tudo, como é aí na Coreia, as pessoas, vou te contar, não teriam essa atitude, por mais que seja boa
boa intenção que esse rapaz aí, o Rodman, ele falou que é uma... qual foi a palavra que eu usei hoje no Super Esporte, que ele mesmo falou? Que é uma diplomacia do basquete que ele está tentando fazer, entendeu? Foi mais ou menos, foi isso que ele colocou. Pelo noticiário, a intenção pode ter sido boa, mas não caiu bem. E o governo americano deixou claro que os integrantes dessa viagem aí, dessa homenagem ao ditador, não tem nada a ver com os Estados Unidos, ou seja, que é uma atitude individual e particular do Rodman. É isso aí. O sistema de ditadura, esse cara aí não teve dó nem do tio lá. Pelo menos no noticiário último agora mandou meter bala no velhinho lá. Eu vou te contar, cara. Aqui no Brasil a gente vive um sistema democrático, mas dá vontade de executar muitos aí, né? Muitos políticos corruptos, safados que estão no poder, perpetuam no poder. Vindo de pai para filha, de pai para filho, e de filho para sobrinho, para marido, e vai indo. E que também fizeram parte da ditadura. Para ficarem bem hoje, fizeram parte da ditadura. E o povo vota, né? Vota. Então a gente não pode muito criticar o ex-basqueteiro aí, não. Porque aqui no Brasil, eu vou te contar, hein? Ficou matando só bandido, mas precisa começar a matar político também, corrupto, safado, ladrão. Não, ué... Vai. E o novo homem-gol do Santos chegou numa apresentação atípica e cheia de criatividade. O atacante Leandro Damião, principal contratação da equipe para essa temporada, foi oficialmente apresentado nessa quinta-feira. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Tu tá maluco? Respeita o moço, patente alta da aula é bigode grosso. A apresentação clássica no bondinho. Leandro Damião custou muito mais caro do que uma simples passagem para o passeio turístico tradicionalíssimo da cidade de Santos. 42 milhões de reais por 5 anos de contrato. Mas se não fosse um parceiro comercial, não dava negócio. Seria o fim da linha. O Leandro Damião estava além das possibilidades do Santos. E o Santos, em termos financeiros, contou com a parceria, para mais uma vez esclarecer, de um fundo Doing, que já foi parceiro nosso no Felipe Anderson, que já tivemos relações com eles quando compraram um percentual da imagem do Neymar. Então, é um grupo que a gente vem tendo negociações e parcerias e que ofereceu condições para o Santos trazer o Damião, condições muito interessantes e vantajosas, que o Santos entendeu que era a possibilidade, através dessa parceria, de realizar esse sonho. Vestindo uma camisa em homenagem ao pai ou ao bigode do seu natalino, Leandro Damião conduziu por alguns metros torcedores convidados e ídolos do passado. Sempre que se começa um ano, né, e com um técnico novo, jogadores novos chegando para reforçar o plantel, é sempre muito bom. Principalmente se tratando de quem é, né? O Damião, que todos nós conhecemos. Resta sabermos se Leandro Damião, atacante, contratação mais cara da história do futebol brasileiro, envolvendo clubes aqui do nosso país, será condutor do bonde santista ou apenas mais um passageiro. Eu planejo poder fazer gols, poder fazer história aqui no Santos. Acho que essa camiseta, eu fico muito feliz por estar vestindo ela. Com certeza vou dar o máximo possível para poder ajudar dentro de campo. E o peso, acho que não tem tanto peso. A gente tem que saber que dentro de campo a gente tem que honrar essa camiseta. Acho que a cada minuto que entrar dentro de campo a gente tem que dar o máximo, tem que se entregar. Saber que ali dentro de campo é onde que a gente vai fazer o que o Santos é hoje, que é um grande clube que ganhou o que ganhou. Tem que dar continuidade ao trabalho de cada jogador para poder estar bem com a equipe. E não é que nenhum trem-bala gringo, modernão, conseguiu alterar a rota do centroavante? O Santos, o projeto que ele fez para mim, não só de valores, mas sim como profissional, foi excelente. Acho que não só no Brasil, mas fora do Brasil,
as propostas não foram um projeto tão perfeito como o Santos está fazendo para mim. Isso é importante. Eu sou um jogador que não penso em... Eu quero ter meu projeto de carreira, quero poder vencer na vida, não penso em me esconder em algum clube. Acho que quero sempre estar demonstrando o futebol que eu tenho, jamais merecendo qualquer clube, mas sim o Santos deu um projeto para mim que foi bacana, que foi melhor que muitos que acabaram demonstrando interesse. Ele pegou o bonde santista. E o bondinho Seleção Brasileira Copa do Mundo já passou ou ainda dá para subir nele? Meu sonho é voltar para a seleção, como eu disse, né? Mas o meu pensamento hoje é no Santos, meu foco hoje é aqui. E eu tenho que fazer meu papel aqui para depois pensar em seleção. E sim, o meu pensamento hoje é total no Santos. Depois de perder espaço na seleção e de enfrentar lesões em 2013, Leandro Damião, agora no Santos, não pretende mais sair dos trilhos. Se ele estiver recuperado clinicamente, bem fisicamente, e conseguir, o Oswaldo Oliveira conseguir um esquema tático e que a execução tática consiga, através dessa base que ficou do Santos aí, né? Um time muito bom do Santos. Para esse primeiro semestre, ou pelo menos para o Campeonato Paulista, o Leandro Damião vai dar muitas alegrias aos santistas, muitas alegrias. E eu entendo que essa passagem dele pelo Santos é apenas um estágio, para que ele consiga voltar à seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo. Caso contrário, ele não sendo convocado para a Copa do Mundo, aquela mãozinha que a gente vê nos para-brisas traseiros aí, tchau, vai embora, porque ele não vai ficar aqui no futebol brasileiro se ele não conseguir essa convocação final aí para a Copa do Mundo. E é difícil que ele perdeu muito espaço, o Fred ganhou espaço, quer dizer... Não, mas só tem o Fred. Sim, mas Só tem o Fred, o resto... Só não. Só o Fred. Você tem o Fred, você tem Neymar... Só tem o Fred, então, mas só tem o Fred. Sim, mas você tem Fred, você tem Neymar, você tem Hulk, você tem o Robinho que está buscando espaço. Não, esses já estão. Quer dizer... Esses já estão. É difícil. O Leandro Damião, a vaga do Leandro Damião é com o Jô. Só que hoje eu acho que o Jô tá no estágio à frente. Então, né? A recuperação dele é essa, a chance dele é essa. O Leandro Damião é um jogador que eu aprendi a admirar. Quando ele surgiu, sinceramente, eu achava que era apenas um trombador. Não entendia até quando, logo no comecinho do Internacional, quando foi para a Seleção Brasileira e tudo mais. E aí depois ele foi se revelando um jogador mais versátil, mais qualificado do ponto de vista técnico, e aí aprendi a gostar. Acho que é um 9 que cabe em qualquer time do Brasil. Em qualquer time do Brasil cabe o Leandro Damião, mesmo que pese a fase ruim no ano passado. O Santos fez um belíssimo negócio, claro que é um fruto de um investimento, de um fundo de investimentos, um grupo que está a fim de fazer dinheiro com o Leandro Damião. Então, 5 anos de contrato, mas não se iludam, acho muito difícil que o Leandro Damião fique esse tempo no Santos. Concordo com o Godoy, é uma ponte para uma eventual transferência para o futebol europeu. No Santos, ele recupera a melhor forma, quem sabe volta à seleção brasileira, se valoriza e ganha mercado lá fora. E você, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é sobre a chegada de Leandro Damião. Você acha que Leandro Damião foi a melhor contratação do futebol paulista em 2014? Sim ou não? Acesse, vote, o resultado eu dou daqui a pouquinho no fim do programa. Meninos? Para mim é a melhor, sem dúvida. Não por acaso a mais cara da história do Santos. Quer dizer, até aqui foi a melhor. Por enquanto sim, não é 2014. Ainda tem um ano inteiro, né, Godoy? Por enquanto sim. Então, não tem como discordar. O meu voto vem acompanhado e apoiado pelo pessoal da Educadora. Você falar acompanhado pelo relator. Da Gazeta Educadora de Limeira, equipe comandada lá pelo Roberto Lucato, que tem o Edmar Ferreira e o Naldo Dias. Portanto, Leandro Damião, alegria El Bigodon. É o bonde do Leandro Damião. Bom, voltamos a falar do futebol. A principal atração agora do Fluminense Fluminense para a temporada 2014 é um atleta muito bem conhecido lá do clube e que já brilhou com a camisa tricolor carioca. Dario Conca, ele está de volta. Passaram 2 anos e meio na qual a experiência, cada vez estou com mais experiência e
espero poder estar melhor do que 2011. Então acho que comparar é difícil, mas eu espero poder estar melhor para poder ajudar o Fluminense, que para mim é o mais importante. Conheço muito bem o Renato, agradeço ele por cada momento que eu vivi no futebol, porque ele foi muito importante para mim na minha carreira e saber isso é muito importante e fico muito feliz. Agora eu vim para ajudar o Fluminense e eu sei da responsabilidade que eu tenho dentro do campo. O Conca eu gosto dele, né? Eu me lembro quando ele jogava ainda na Universidade Católica. Você gosta porque ele é chileno. Ele é chileno, não? Argentino? Argentino. Tem argentino bom de bola e tem argentino que perna de pau. Os seus olhos brilham, assim, os seus olhos brilham mais do que os olhos de Chico Lang quando esteve em La Bombonera. O Chico voltou apaixonado. Eu tenho uma admiração pelo futebol argentino, nunca escondi de ninguém. Aliás, ganhei essa fama de argentino porque eu sempre disse que se o Brasil tivesse a aplicação tática e a garra do argentino, com a técnica que tem, seria praticamente imbatível, né? E o Conca, eu me lembro dele pela Universidade Católica, na Libertadores ainda, ele caiu num grupo contra o Corinthians e ele estava jogando muito. E aí depois foi contratado pelo Fluminense e acabou brilhando por aqui também. Foi eleito o melhor do ano do Campeonato Brasileiro de 2010 e eu me lembro do coro, o lobby para que ele se naturalizasse brasileiro para que pudesse defender a seleção brasileira. Então, é verdade. Então, em 2010, nosso futebol estava no bico do corvo, no apogeu da lona, no bico do urubu. Godoy, olha, eu vou resgatar a sua memória dos melhores jogadores dos últimos campeonatos brasileiros. Nós tivemos Petkovic, nós tivemos Dário Conca, nós tivemos Valdívia, nós tivemos Carlitos Teves. Volta, Teves! Todos eles estrangeiros, quer dizer, isso mostra que o Campeonato Brasileiro realmente nem sempre o brasileiro brilha. Tá uma baba. Tá uma baba. Sidor. Tá tão baba que o Romário foi artilheiro com 42 anos de idade e o Walter era rechonchudo, arrebentou o ano passado. O nível técnico. Aliás, olhando ali no nosso parceiro, dá pra lembrar do Walter, né? Ô, mamãe. Tim. Você entendeu o recado? Segue, Vânia. Eu sigo. O Frederico Guedes, do Fluminense, que a gente vai falar agora, ele falou super bem do Walter. Sabia? Não, é óbvio, tá tecnicamente animado não, com o acho Walter. tecnicamente tá todo mundo bom jogador. Com o Walter. Ele é gordinho, mas ele joga bem. Se o gordinho ele fez o que fez, imagina em forma. É um jogador técnico, é um jogador que bate bem na bola, tem bom domínio de bola. O Godoy tá brincando no Walter, mas eu gostei. Achei que foi. Eu também gostei. Eu pedi Walter na seleção. Eu pedi Walter na seleção. Um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro. Jogou mais que Pato. Jogou mais que Pato, mas tem um lobby para colocar o Pato na seleção. Walter sim tinha que estar na seleção. Porque se aquele rapaz, sem ir para a seleção, jogou tudo aquilo que jogou num time fraco como o Goiás, você imagina ele ao lado dos craques da seleção brasileira. E motivado para falar, aqui eu vou mostrar que realmente eu estou no lugar que merecem-me. Hoje tá demais. Ei, ele vamos tá inspirado. Aliás, quando ele não tá inspirado? Quando? Não sei. Grande rival do Fluminense. Dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro você viu que ele não tava, né? Slow motion. Não, nunca mais. Compreensível. Nunca mais vou fazer eu trabalhar dia 2 de janeiro. Nunca mais. Nunca. Dia 2 de janeiro eu não trabalho mais. Acabou. E se a gente levar... Eu perco o emprego, mas eu não trabalho dia 2 de janeiro. Não, Godoy, mais. se acalma, toma uma água, muda de assunto. Vamos falar lá. Bebe água, vamos lá. Grande rival do Fluminense, do Walter, gordinho lindo. O Flamengo pode perder o brocador Hernani, que teria uma proposta de 6 milhões de euros do Al Jazeera dos Emirados Árabes. Por outro lado, o Mengão estaria apalavrado com o centroavante Alexandro, que passou a última temporada na reserva do Atlético Mineiro. Agora, reforço de verdade mesmo, já garantido, integrado ao grupo, é o meia Everton, que foi apresentado ontem na volta aos trabalhos do Flamengo. Vamos ver. Eu estou muito feliz de estar aqui. Tinha outras propostas, mas quando eu soube que foi o Flamengo,
que veio esse contato, eu fui o primeiro a falar que eu queria estar aqui. Então, esperar muita vontade nos jogos, que isso não vai faltar no Everton. Acho que tô mais maduro, né? Tô mais maduro. Acho que 2008, 2009, cheguei no Flamengo muito novo. Era um time que eu tinha um sonho de jogar. E graças a Deus eu voltando hoje, estou muito feliz, muito contente. O Flamengo também está mandando bem. O Everton fez um belo campeonato brasileiro. No Flamengo não brilhou tanto quanto brilhou no Atlético Paranaense no ano passado, mas é um bom nome. O Corinthians chegou a se interessar por ele e tal, mas não teve negócio. E falando em Corinthians, um outro jogador que interessava ao Corinthians, mas não houve negociação por conta do alto valor pedido pelo Sport, o Flamengo continua no páreo, que é o Elias. O Flamengo fez uma nova proposta e está aguardando, portanto, uma resposta do clube português para ter o Elias, que foi muito bem. Eu diria até que foi o principal jogador do Flamengo na temporada passada. E foi premiado aqui na Gazeta com o troféu Mesa Redonda, com toda a justiça. Com toda a justiça e méritos. Mas como diz o Felipe, filho do Carlos Rosa, está assistindo a gente lá em Taipas, em Caieiras, não Taipas, em Caieiras, o negócio é o seguinte: o Cruzeiro é o maior exemplo de que alguns jogadores que não jogaram nada em clubes considerados grandes conseguiram destaque no Cruzeiro. Foram campeões brasileiros. Então tem jogador que com uma determinada camisa, numa determinada equipe, numa determinada cidade, com uma determinada torcida, joga muito. Exemplo, esse Everton aí. Jogou muito no Atlético Paranaense. Vamos ver se ele consegue jogar no Flamengo. As cores são as mesmas, mas o destaque, a noite, a praia, o mar, as sereias, é um problema, Gabriel, que eu vou te contar. É muita sereia, é sereia diurna, noturna, e Iemanjá às vezes fica horrorizada com tanta sereia querendo jogar bola também. Quer jogar futebol. O problema é elas cantarem, né? Se elas cantam... Sereia. Vamos falar do Atlético Mineiro de novo? Depois de definir a permanência de Ronaldinho Gaúcho, a diretoria do Galo confirmou o acerto com o atacante Rildo, que se destacou na Ponte Preta. Entre o Atlético e o jogador tá tudo certo, resta apenas os clubes se acertarem. Quem confirmou o negócio foi o empresário de Rildo, José Luiz Galante, ao site Jornal Lance. Em troca, a Macaca receberá ao menos 3 atletas do clube mineiro. Segundo o agente, a escolha de Rildo pelo Atlético é a disputa da Libertadores e o fato do clube ser, na opinião dele, a melhor equipe brasileira no momento. E aí, meninos? Cruzeiro. Fala, pode deixar mas um baita, eu não sei nem quem virá para a Ponte Preta, mas um baita negócio para a Ponte Preta, porque esse Rildo é muito ruim. Ele é daquele jogador, ele ainda é daquele jogador. Ruim, não. Ele ainda é daqueles jogadores. Ou ele corre ou ele pensa. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele ainda está naquela. Ou ele corre, a velocidade dele é maior que o raciocínio. Eu acho que você está sendo um pouco rigoroso com o Rio. Não, eu não estou sendo rigoroso, é o que eu penso. Um bom jogador. Não, tudo bem. Ele é muito ruim. A velocidade dele é maior que o raciocínio. Aí não chega a tempo, nem a velocidade com o raciocínio, para conseguir executar. Então ele é inteligente, né, Godoy? Se ele pensa rápido assim, ele só não consegue. Inteligente foi esse negócio que ele fez aí. Parabéns para ele. Parabéns. Se conseguiu chegar no Atlético Mineiro para Ponte Preta, foi um baita do negócio. Um baita do negócio. E vai disputar Libertadores América, isso que é o mais importante. Um baita negócio. Internacional e Grêmio se reapresentaram ontem e teve direito a discurso emocionado de Abel Braga, novo técnico do Internacional. Os jogadores do Grêmio voltaram ontem aos treinamentos visando a temporada 2014. Muitos atletas que se reapresentaram podem nem vestir a camisa do tricolor esse ano. Marcelo Moreno retornou do Flamengo e deve ser reforço do Cruzeiro. Já Elano, Kleber e Alex Telles estão envolvidos em negociações. Elano, existiu uma conversa do Flamengo, né, especialmente do Pelaipe comigo, mas a confirmação de um negócio, especialmente um contrato de um profissional do futebol, envolve o clube,
que empresta, o clube que recebe o jogador e, evidentemente, o jogador. Se o jogador não anuir com esse contrato, o negócio não sai. Em relação ao Kleber, nós não temos qualquer tipo de proposta formal e, não havendo essa proposta, não vou falar sobre hipótese. O Alex Telles, esse é um assunto que tem uma certa complexidade, era um negócio que tinha avançado bastante, né? Nós tínhamos, inclusive, trocado minutas com o clube e, para nossa surpresa, ontem houve uma alteração importante no contrato e essa alteração nos traz, enseja uma insegurança muito grande para o Grêmio, especialmente na relação ao recebimento dos valores. Eu não estou dizendo aqui que o Galatasaray não vai pagar, não estou dizendo aqui que o Galatasaray é um clube que não honra os seus compromissos, mas nós, especialmente eu e o Gabriel, que é o advogado responsável pela área do futebol, nós temos que diligenciar para que os contratos nos deem absoluta segurança. O rival Internacional também se reapresentou ontem e a novidade ficou por conta do retorno do treinador Abel Braga. Campeão pelo Colorado da Libertadores e do Mundial de 2006, o técnico fez um discurso emocionado. Eu tenho uma função aqui. Porque a única coisa que eu não quero, que eu não gosto, que nunca fui, foi ser protagonista. Todos os conselheiros, né, a imprensa, que é aquele meio termo em tudo que acontece aqui, o torcedor, ela que passa. Mas esses caras aqui que vão fazer essa história nesse Beira-Rio, nesse gigante, como disse o Marcelo, de roupa nova, eu só quero conseguir uma coisinha com esse grupo. É criar aquela empatia que nós tivemos, aquilo que eu senti na espinha, na alma, naquele último jogo contra o São Paulo aqui. Já estou arrepiado, com certeza ficarei mais quando entrar agora no estádio, que é um outro estádio. Se eu conseguir criar com esses meus atletas essa empatia de time e torcida, é só isso que eu quero. Já vou me sentir feliz, honrado e com certeza, quando se cria empatia, aquilo que a gente acha que não tem ou que não pode conseguir, a gente vai muito mais além. E o Palmeiras confirmou hoje 2 reforços para a zaga. O pentacampeão Lúcio e o uruguaio Vitorino, que estava no Cruzeiro, foram confirmados como reforços do Verdão. Outro nome que surgiu do nada hoje foi o do atacante Danilo Neco, que estava no Alanya, da Rússia. Ele já estava palavrado e restaria apenas o acerto de uma documentação para ele ser anunciado. O começo de ano do Palmeiras está deixando o goleiro Fernando Praz bastante empolgado para a temporada. Veja na reportagem de Jonas Campos. 2014 para o Palmeiras é ano de centenário, de primeira divisão, de novo planejamento. Cenário bem diferente do ano passado. Olha, em termos práticos, a gente está muitos passos à frente, né? Acho que até o Gilson pode falar melhor disso, mas a gente já tem o comando definido, que é a questão do presidente, né? No ano passado, essa hora nós estamos ainda em véspera de eleição, e olha tudo que o Palmeiras já fez esse ano, e que ano passado ainda não estaria nem com o presidente eleito. Após apresentar os atacantes Diogo e Rodolfo e o volante França na última segunda-feira, o Verdão já confirmou também a contratação do lateral esquerdo William Matheus, ex-Goiás. O zagueiro Vitorino, ex-Cruzeiro, é outro que já trabalha com o grupo. E o pentacampeão Lúcio, que teve passagem frustrada pelo São Paulo na última temporada, deve ser apresentado amanhã. Tem que se dar tempo a ele, para ele poder trabalhar, entrar em forma. Afinal de contas, foi um cara que passou 10 anos ou mais no futebol europeu e a mesma dificuldade, o mesmo tempo que se tem de adaptação quando se sai daqui para lá, que se dá ao jogador, tem que se ter no retorno também. É um garoto, assim como eu, né? Outra contratação de peso para o elenco fica por conta da permanência do atacante Leandro, que teve seus direitos econômicos comprados pelo Verdão e fica no clube. Isso sem contar os atletas que ainda são cobiçados pela diretoria e podem pintar no alviverde. A exemplo dos meias Bruno César, que está no futebol árabe, e Marquinhos Gabriel, ex-jogador do Bahia.
Com os reforços que já vieram, os que ainda estão por vir e um início de ano promissor, fica difícil conter a empolgação. Por aqui, a expectativa é de títulos no ano do centenário. Esse ano a gente vai ganhar alguma coisa. Foi o que o Kleiner falou. Vocês acham que se esse ano não fosse centenário e tivesse Campeonato Paulista, a gente não ia ter obrigação de ganhar? Se tivesse Campeonato Brasileiro, a gente não ia ter a cobrança para ganhar? Então, para a gente, é um ano importante pela grandeza do Palmeiras, independente de ser centenário ou não. Bom, e o Palmeiras hoje divulgou foto, vídeo da contratação do Lúcio. Oficialmente ele é jogador do Palmeiras, já vestiu a camisa e tudo mais, assinou o contrato hoje. Já se juntou com o grupo que está fazendo a pré-temporada em Itu e amanhã deve ser apresentado à tarde. Lúcio, que tem 35 anos, assinou o contrato até dezembro de 2015 e chega para dar mais experiência à zaga do Palmeiras, experiência o que não falta. Capitão da seleção brasileira, campeão do mundo com a seleção brasileira e com um histórico vitorioso no futebol europeu, Godoy. A única coisa que ele pode dar também para o Palmeiras é a experiência, porque futebol ele não tem. Nem quando ele era novo ele tinha. Ele era grosso pra caramba. Só que ele tinha um baita vigor físico. Aliás, nós citamos aqui tantas coisas que conseguiram se destacar aqui, tantas coisas fracas que conseguiram destaque no Campeonato Brasileiro. O único fraco que não conseguiu jogar no futebol brasileiro foi o Lúcio. O único ruim, grosso, que não conseguiu jogar foi o Lúcio no futebol brasileiro. Então, é a chance que ele tem aí de encerrar a carreira dele, mostrando que ele tem um pouquinho de qualidade física, experiência, né, para orientar o pessoal. Mas o Camilinho e o Cristóforo já fica imaginando, meu Deus, Henrique e Lúcio, os dois querendo fazer gol, hein? Não, a favor. Imagina. O Kleina vai tomar o cuidado de colocar 2 volantes ou um terceiro zagueiro e orientar. Se descer um, o outro fica, pelo amor de Deus. Já tem 50% encaminhado para o rebaixamento. O Lúcio que não joga desde julho porque ele foi afastado pelo Paulo Autuori na ocasião, pela diretoria do São Paulo e não voltou com a volta. Ele não joga faz muitos anos, ele entra em campo. Agora, jogar mesmo, faz muitos anos que o Lúcio não joga. Vamos ver se agora, com a camisa do Palmeiras, e para mostrar para o torcedor do São Paulo que ele foi injustiçado, ele consiga jogar alguma coisa. Mas ele é muito grosso. Novo ele já era grosso. Agora, então, ele é um grosso experiente. E por falar em Palmeiras, eu farei a abertura da 10ª Copa Internacional, lá em Promissão, Sub-17, Palmeiras e Vitória, dia 14, terça-feira, às 18 horas, já esgotou os ingressos. A entrada é gratuita. Grosso e experiente. Não, Palmeiras é um árbitro experiente e gordinho. Olha, a entrada é gratuita, mas já esgotaram-se os ingressos e está tendo cambista agora negociando os ingressos gratuitos, entendeu? Um abraço para o prefeito Hamilton, para o secretário de esporte, Chico Cardim, palmeirense, também está sofrendo aí, e pro Nerson, sogro do Roger, o evento organizado pelo Ed Mauro Garcia de Toff. E aí, ó, molecada sub-17, eu não vou ensinar regra pra ninguém não, hein? É no pau aí, hein? Sem grandes mudanças em relação à equipe que terminou o Brasileiro de 2013, o São Paulo começa o ano dando prioridade ao condicionamento físico e também fazendo um balanço do baixo rendimento da temporada passada do CCT da Barra Funda. O repórter Felipe Esboril acompanhou mais um dia de treino do tricolor. Definitivamente, o ano de 2013 foi para esquecer. Uma coleção de maus resultados e eliminações que ficaram para trás. A gente se abateu muito com as derrotas precoces nos campeonatos. A gente veio bem no Campeonato Paulista, infelizmente fomos eliminados. E depois a Libertadores, e isso nos abateu muito. Isso acabou nos prejudicando ao decorrer dos campeonatos. Mesmo com o desempenho ruim em 2013, apenas um reforço chegou até o momento. Por aqui o pessoal não está muito preocupado com isso. Quer mesmo que a forma de pensar seja diferente em 2014. O elenco nosso, na minha opinião, é muito forte. Se a gente for ver por nomes, é um time bom, um time competitivo. O que precisa mudar é o nosso pensamento. O nosso pensamento em 2013 não foi bom, a gente tem que dar um pouco a mais, cada um se unir e formar uma família. Eu acho que quando tem um grupo, quando tem uma família dentro de campo, a gente consegue passar por tudo. Já que a maneira de pensar será outra em 2014, o foco mesmo, num primeiro momento, é o Campeonato Paulista. E da forma que o ano passado terminou,
ninguém tem vaga garantida na equipe titular de Muricy Ramalho. Pelo ano que a gente fez, ninguém é titular. Vai chegar em 2014, todo mundo está fazendo o seu trabalho, todo mundo chegou aqui com um desejo de ser titular. E tenho certeza que o professor Muricy vai escolher quem está melhor, quem está se preparando melhor, quem está querendo mais. E assim tem que ser, porque quando um time um time vencedor, acho que tem que ser correto com todos. Então, tenho certeza que o professor vai escolher quem está melhor, quem está se dedicando mais. Titular ou não, a verdade é que tá todo mundo nessa. A vontade de vencer e mudar a postura em 2014 é uma prioridade. O torcedor tricolor agradece e espera títulos, ao invés de sofrer tudo de novo, como foi na temporada passada. E o Corinthians, do técnico Mano Menezes, aproveita a pré-temporada para também fazer um balanço do que foi o ano passado e do que precisa melhorar em 2014. A reportagem é de Osmar Garrafa. Hoje foi o segundo treinamento com bola comandado pelo técnico Mano Menezes. É o novo treinador querendo acertar o time para a temporada 2014. Mas o péssimo desempenho da equipe no último semestre ainda é assunto por aqui. Nenhuma equipe vai ficar 5, 6 anos, 8 anos ganhando tudo, né? A gente teve um período muito grande, então todo mundo espera que a gente vai ganhar de todo mundo também. Só que a gente tem que saber que tem um adversário de lá que a gente não vai ganhar de qualquer jeito. E chegou um momento que as coisas não davam certo, jogadores machucados também, que estavam jogando, não estavam bem. Então teve um momento também de que nada dava certo para todo mundo, a fase não estava a fase boa também. São coisas de futebol que é difícil a gente explicar, entendeu? O fraco desempenho no final da temporada passada deixou o Timão fora da Copa Libertadores da América. E isso incomoda, claro. E é o que faltou, né? Com certeza é o que faltou para esse ano. Acho que uma equipe que, igual o Corinthians, tem que disputar todo ano. É uma equipe grande, equipe que vem num momento muito bom aí. Então, acho que vai faltar esse ano vai ser a Libertadores. Mas eu creio que temos que continuar com os pés no chão aí para esse ano ir muito bem e conseguir a vaga para a Libertadores para o ano que vem, que creio que é o objetivo. Para retornar à Copa Libertadores da América, é necessário reforçar o elenco. E a diretoria tem se movimentado. O lateral Wendel, ex-Ponte Preta, foi contratado e será apresentado amanhã como novo reforço. E mais 2 jogadores poderão ser anunciados como reforços nas próximas horas. São eles o médio volante Bruno Henrique, que está na Portuguesa de Desportos, e também o lateral direito Fagner, jogador que pertence ao Wolfsburg da Alemanha e estava no Vasco da Gama. Enquanto alguns estão chegando, outros devem sair. Esse é o caso de Danilo, jogador que tem contrato com o Timão até junho desse ano, mas ainda não renovou seu vínculo com o clube. O meu pensamento é de continuar, né? De querer renovar, de continuar aqui. Eu acho que fui muito feliz aqui, né? Acho que o meu histórico aí conta isso, né? De número de partidas, poucas lesões, sempre à disposição, sempre ajudando. Mas eu acho que a gente sabe também que tem o interesse do clube, tem as prioridades. E eu estou tranquilo, eu vou continuar a fazer a minha parte. O Corinthians te procurou para renovar contrato? Você teve uma conversa com o Corinthians nessa possibilidade ou o Corinthians nem te procurou? Não, ainda não teve nada concreto assim, não tem nada definido. O fato do Corinthians não ter te procurado é um sinal de que, de repente, o Corinthians quer cumprir o seu contrato e depois se liberar? Você acha que esse é um sinal claro de que o Corinthians não quer renovar com você? Não, eu creio que sim, né? Senão já tinha procurado, já tinha renovado, mas eu estou tranquilo. Eu tenho contrato até julho, por onde eu passei até hoje na minha carreira, eu cumpri até o final. Só que eu posso assinar um pré-contrato já também, ou talvez possa aparecer uma coisa melhor para mim também, a gente acerta e sai, então está uma coisa indefinida. Enquanto essa situação de indefinição permanece, Danilo tem uma única preocupação nesse momento. Mas eu estou preocupado mesmo em me condicionar e fazer a minha parte. Eu acho que tem os primeiros jogos aí também, não conversei com o Mano, não tem nada decidido ainda. É igual eu falei, vou treinar e esperar. Nada de anormal. Danilo tem uma história, foi importantíssimo na conquista dos títulos que o Corinthians, na era Tite, títulos importantíssimos, mas uma hora troca de clube, se aposenta, enfim, isso faz parte da história do futebol. Vazou na internet uma nova, que deve ser a 3ª camisa do Corinthians em 2014, alusiva à Copa do Mundo no Brasil, uma camisa amarela.
eu sou favorável sempre a uma terceira camisa de cor diferente. E o Corinthians tem se modernizado nesse sentido. Ridícula essa camisa, como diria Tomás Rafael. Ridícula! Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Leandro Damião, foi a melhor contratação do futebol paulista em 2014, sim ou não? Deu empate técnico, metade das pessoas disse que sim e metade disse que não. O programa de hoje termina por aqui, amanhã a gente se encontra meio-dia no Super Esporte. Você fica agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, tchau. Bonita a camisa, a gente se vê a seguir no Jornal da Gazeta. Até já. Ridícula! Tchau.